Olá, esse é o projeto Alfabetização Emocional e Valores para a Vida, da OSCIP Zelar. Bem-vindos! Hoje nós teremos o módulo 4, Felicidade como Percurso ou Felicidade e Bem-Estar. Esse curso é um oferecimento da OSCIP Zelar, Zilá Escandura, Lazer, Arte e Responsabilidade Social. Antes de entrarmos no módulo Felicidade, como de sempre, nós vamos recapitular brevemente o módulo anterior, Otimismo. Bom, soubemos que a ciência comprova que otimistas vivem mais e melhor. Graças ao ABC do estilo explicativo do otimismo, nós descobrimos que as adversidades fazem parte da vida e que o sentido que atribuímos a elas tem consequência direta sobre as consequências que nós vivemos dela. E esse circuito pode ser saudável ou doentio, e que nós precisamos aprender a atribuir a eventos ruins um sentido temporário e específico, e aprender a atribuir a eventos bons um sentido permanente e abrangente, favorecendo o desenvolvimento das células do neocórtex e a nossa saúde e qualidade de vida e longevidade. Vamos nessa? Mas o nosso tópico de hoje é felicidade e bem-estar. Então, o que é felicidade? Bom, para começo de conversa, felicidade é um assunto transdisciplinar. Ele faz parte de diversas áreas do conhecimento: filosofia, psicologia positiva, neurociência, economia, e é por aí que nós vamos discutir esse conteúdo. A felicidade está no meio do projeto de vida de muita gente e também é tema de estudos de longos períodos de reflexões de mais de 3.000 anos. Já desde a Grécia Antiga, os filósofos vinham se debruçando sobre o tema da felicidade. A princípio, a felicidade estaria no corpo. Aí passou-se a pensar que a felicidade estaria na mente. Mais para frente, a felicidade seria a vivência das virtudes. Até chegar a Aristóteles, que sintetizou um pouco de tudo isso, trazendo o conceito de eudaimonia. O conceito de eudaimonia significa dizer que todos nós, os seres humanos, nascemos dotados com uma carga de capacidades e competências a que Aristóteles dá o nome de daimon, e que essas habilidades, capacidades e competências precisam ser vividas e expressadas para que a gente se sinta bem, para que a gente se sinta feliz. Então, a filosofia clássica traz a perspectiva da coerência existencial, que para podermos ser felizes, pelo daimon, que é aquele nosso pacote de capacidades e competências, nós precisamos ser coerentes. Nós precisamos fazer um alinhamento entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. E isso traz bem-estar e felicidade. E esse conceito vem sendo estudado via filosofia na psicologia positiva nos dias de hoje, trazendo pelos pesquisadores modernos o reforço dessa perspectiva, que a felicidade é subjetiva, ela é interior e ela de fato advém da coerência existencial entre o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente sabe, o que a gente fala
e o que a gente faz. Na Idade Média, a felicidade foi conduzida pelos dogmas da religião. E também existia o foco na felicidade que vem de fora, como retratado nessa obra Alegoria da Inconstância da Felicidade, onde aquele vazio era procurado ser preenchido com prazeres exteriores, com comida, com jogos, com brincadeiras, com teatro, com música, mas o enfado não era satisfeito desse modo. E aí, Santo Agostinho, com uma reflexão, traz uma nova perspectiva. Felicidade é seguir desejando aquilo que já se possui. Então, como procurar ser feliz? Como a gente busca alcançar a felicidade com algo exterior? Será que isso é possível? A psicologia, explicando a filosofia, interpreta seguir desejando aquilo que já se possui. Interpreta também as situações traumáticas, as situações limites de quase morte ou de perda de um ente querido, ou diagnóstico de doença grave. Vários estudos trazem casos de que as pessoas que passaram por situações assim, completamente adversas, em muitos momentos conseguiram, por essas situações, se libertarem das capas de cultura, de preconceito, de supérfluo e, de certa forma, reencontrar um novo sentido para a vida, um sentido que estava escondido debaixo dessa adversidade e que, por causa dessa adversidade, pôde florescer. Isso tem sido chamado de crescimento pós-traumático. Então, pós-era medieval, a questão da felicidade continuou impulsionando o desejo humano. E a felicidade é prevista, inclusive, na Constituição norte-americana, como sendo a necessidade de buscar a felicidade um fundamento básico da liberdade humana. Nos dias atuais, um famoso filósofo, Frederic Lenoir, ele faz um paralelo para a gente entre prazer, alegria e felicidade, para a gente não confundir essas coisas, né? O prazer, então, seria algo mais volátil, breve, externo e autoproporcionável, como, de repente, comer uma coisa que se gosta, tomar um banho de chuveiro, um banho de piscina, um banho no mar, alguma coisa mais pontual. A alegria seria ainda volátil, mas um pouco menos externa e ligada a uma realização pontual, como conseguir uma promoção, casar, ter um filho, é um evento, né? Passar num concurso. E já a felicidade seria uma elaboração interna que a gente faz das coisas que acontecem. Então, a felicidade seria um lugar seguro dentro da gente, aqui e agora. E para ilustrar um pouquinho isso, Felipe Lenoir traz para a gente o conto do Guardião, onde ele diz que era uma vez um homem que decidiu deixar o seu vilarejo e se mudar para outro lugar. E ele estava preocupado se esse outro lugar ia ter gente boa, gente agradável. E ele, então, chegando ao vilarejo, se depara com um guardião à porta. E como forma de se prevenir de dissabores, ele pergunta: Senhor guardião, olha, eu decidi me mudar, eu decidi viver aqui, mas antes eu gostaria de perguntar: como são as pessoas que vivem nesse lugar? Ao que o guardião responde com outra pergunta: como eram as pessoas do vilarejo de onde vens?
Ah, muito egoísta, responde o homem. Só pensavam nelas. Aqui também, as pessoas são muito egoístas, responde o guardião. Passado alguns instantes, outro viajante se aproxima do portão e se depara com o mesmo guardião. E o viajante repete a pergunta: seu guardião, como são as pessoas que vivem aqui? E o guardião novamente interpela o visitante: como eram as pessoas de onde vens? Ah, de onde venho, as pessoas são amáveis, generosas e atenciosas. Ao que o guardião responde: aqui também, aqui também. Então, o que ficou para nós até aqui dos construtos da filosofia? O que é felicidade para a filosofia? E aqui Calvin vem em nosso auxílio com uma tirinha bem divertida. O que está fazendo? Matando o tempo, enquanto espero a vida derramar sabedoria e felicidade sobre mim. Espero que a poltrona esteja confortável. E aqui, 2 exemplos de livros que serviram para a gente de inspiração também para essa palestra. Bom, saindo do campo da filosofia e entrando no terreno da psicologia positiva e felicidade. Uma das pesquisadoras mais eminentes do tempo atual, contemporânea, é Sonja Lyubomirsky. E ela fala que felicidade é uma experiência de contentamento e bem-estar combinada à sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena. Sob essa perspectiva, então, a pesquisadora brasileira Carla Furtado, ela traz para a gente que felicidade é um balanço entre as emoções positivas e negativas, associado à percepção de que a vida vale a pena ser vivida do jeito que ela é. Felicidade e bem-estar, então, são sentimentos subjetivos, que só podem ser relatados, experienciados, vivenciados e avaliados pelo próprio indivíduo, considerando o balanço que ele faz entre as emoções negativas e as emoções positivas que ele vive, segundo também os pesquisadores Diner e Lucas. Podemos entender que na gangorra da vida, as emoções negativas fazem parte da experiência humana cotidiana. E é um equívoco pensar que felicidade e bem-estar seria não viver experiências e emoções negativas, seria não viver adversidades. Porém, se a gente pudesse fazer um cálculo, felicidade e bem-estar seria a prevalência das emoções positivas em detrimento das emoções negativas, pela forma e pela perspectiva que a gente atribui significado e se reorienta a partir das experiências negativas e a partir do que elas nos propuseram de vivência. E mais uma tirinha aqui. Viver é como brincar de gangorra. Intercalamos momentos em cima com momentos embaixo. Porque vida é movimento. E nós, os seres humanos, somos fadados ao desenvolvimento. Nós temos, cada um de nós, todos, sem nenhuma exceção, o potencial de ótimo funcionamento. Todos os seres humanos. Todos os seres humanos buscam se desenvolver e se desenvolvem mais cedo ou mais tarde em direção à sua melhor versão. Porque a semente, o daimon, palpita dentro de cada um de nós. E aqui a Mafalda vem trazer um momento de leveza para nós. Está vendo? É só pôr a sementinha, cobrir, regar um pouquinho e daqui a alguns dias vamos ter uma planta linda. Você tinha que contar o final?
para nós também é assim. O potencial está dentro de nós. A potencialidade humana é uma realidade que a ciência explica e cabe a nós regar, cultivar e desenvolver o nosso próprio e único potencial. Germinar, brotar, florescer exige empenho, intenção, esforço e prática. E é super possível. Isso a ciência chama florescimento. Florescimento é viver dentro de uma faixa de ótimo funcionamento, que contempla crescimento e resiliência. É aquela gangorra da vida. Ou a gente está no modo crescimento, ou a gente está no modo proteção. Crescimento, proteção. Esse é um movimento necessário para que a gente se desenvolva e que a gente faça vir para fora de nós o nosso melhor potencial, a nossa melhor parte. Várias tabelas e vários experimentos foram criados porque a ciência precisa medir. E para medir, precisam ser feitos os experimentos, os testes, os exames. E aqui nós temos um exame, um teste para medir a escala de florescimento pessoal de cada um. Então, se você tiver curiosidade, faça esse pequeno teste respondendo a essas questões. Em seguida, some a sua pontuação e a pontuação vai variar entre 8 e 56, onde a pontuação mais alta representa que você atualmente vai estar no maior nível de desenvolvimento de florescimento. E esse teste está disponível para utilização. Mas ser feliz dá trabalho? Dá sim, mas ser feliz é muito pior. Ser infeliz é muito pior. Por quê? Porque as adversidades, elas são uma recorrente nas vidas de cada um de nós. Então, no nível da dignidade, tendo as nossas necessidades básicas fundamentais atendidas, felicidade e bem-estar são deliberações baseadas nas interpretações e nas práticas de vida que nós decidimos fazer e manter. Então, ser feliz é uma deliberação pessoal e intransferível. E o que compõe, então, a experiência de felicidade e bem-estar? Bom, como nós já vimos nos módulos anteriores, a ciência nos traz que 50% da nossa percepção de felicidade, ela tem origem em fatores genéticos. 40% da nossa felicidade é baseada em atividades intencionais que nós realizamos. Atividades físicas, prática da gratidão ativa, prática da atenção plena, sono de qualidade, alimentação de qualidade, estilo de vida. E 10% da nossa qualidade de felicidade é baseada em situações que estão fora do nosso controle, situações externas. Então, como a gente pode perceber, a gente de fato é responsável por implementar e manter situações que promovam qualidade de vida, felicidade e bem-estar nas nossas vidas. E para isso, Martin Seligman criou o modelo PERMA, que é esse modelo que, se a gente quer promover felicidade e bem-estar, a gente precisa cultivar esses pilares de vida positiva, emoções positivas, a percepção do bem-estar continuado, paz, satisfação e qualidade de vida. A gente precisa de engajamento, percepção de absoluta integração daquilo que a gente faz, seja no trabalho, seja no hobby, seja na família. A gente precisa cultivar e manter relações positivas, percepção de se estar amparado por uma rede familiar ou social nutritiva, com pessoas com as quais a gente estabelece uma troca genuína, não alicerçada em benefícios.
A gente precisa atribuir significado, também compreendido como propósito nas coisas que a gente realiza. E a gente precisa realizar, alcançar os nossos objetivos e as nossas metas, de uma maneira geral. Então, viver é escolher o que fazer, o que não fazer, por onde seguir, por onde não seguir, e principalmente criar o hábito, para que isso possa se tornar uma habilidade. Construindo o bem-estar a partir do Daimon. Bom, como todos nós temos o Daimon que trazemos, a nossa melhor parte, a nossa carga de bem e de potencialidade, os outros também. E uma forma de a gente destacar o Daimon das pessoas que convivem com a gente, com as quais nós convivemos, tanto no nosso ambiente familiar como no nosso ambiente profissional, é fazer uma lista com o nome dessas pessoas e escrever ao lado de cada nome 2 qualidades dessas pessoas que elas têm, porque todos temos. E quando durante o dia a dia acontecer alguma coisa que fizer com que essa pessoa faça algo que te desagrade, você imediatamente vai se lembrar da sua lista e vai lembrar das qualidades que aquela pessoa tem, para que você se conecte com a parte melhor que ela tem. Porque, em geral, as pessoas com as quais nós convivemos no nosso dia a dia e no nosso local de trabalho são as nossas pessoas mais próximas e mais queridas. E são as que acabam sofrendo de nós e sofrendo conosco também a questão da proximidade, onde às vezes a falta de tato ou de habilidade ainda nos machucam mutuamente e acabamos muitas vezes nos afastando e magoando ou criando um ambiente difícil de convivência justamente com aquelas pessoas onde a gente tem maior contato ou maior afetividade. E esse exercício é um exercício muito saudável proposto no livro Quietinho Feito um Sapo, que é Construindo o Bem-Estar a partir do Daimon. Faz a experiência, depois você me conta nos comentários. E nós podemos também ter um kit de primeiros socorros para produzir emoções positivas, lá dentro do modelo PERMA, aquele modelo que a gente viu. A gente precisa produzir coisa boa para a gente mesmo, para o ambiente onde a gente está. Então, ter um hobby, qualquer que seja ele, fazer bem feita a tarefa que te cabe, isso promove um bem-estar muito grande. Dedicar atenção a um pet, quer seja ele seu, quer seja ele de alguma instituição, isso faz um bem também muito grande. Promove liberação de oxitocina, a molécula do amor. Tempo de qualidade nas interações. A gente precisa saber que a atenção é amor. Quando a gente põe atenção nas coisas que a gente faz, a gente está pondo amor. E aí a gente não vai cair naquela armadilha de que eu era feliz e não sabia, porque a gente sabe que é feliz, porque a gente está fazendo as coisas com amor, com atenção e com boa vontade. E praticar a respiração consciente, meditação, além de praticar a meditação informal também, que é procurando fazer as coisas com atenção. Porque essas práticas, elas promovem o fortalecimento do córtex pré-frontal e isso vai ficando cada vez menos difícil e vai ficando, com o passar do tempo, cada vez mais fácil. A gente construir de verdade o desenvolvimento do sistema do lobo pré-frontal, o córtex, o neocórtex. E o pai da medicina, Hipócrates, já falava sobre isso. Ele falava que as pessoas precisavam saber que era do cérebro que vinha a alegria, o prazer, a felicidade, o arrependimento, o sofrimento e a lamentação. E a gente já viu nos módulos anteriores como é que isso se dá. A relação do nosso cérebro trino, né? O cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o nosso cérebro mais novo, mais potente, que é o neocórtex. A amígdala, pessoal, como a gente já viu,
ela fica dentro do nosso cérebro mais primitivo, o cérebro reptiliano, e ela é responsável por trazer a gente até aqui na história da humanidade, por fazer a gente sobreviver às intempéries, aos animais, porque ela vive de escanear perigo e predispor o nosso organismo à luta ou fuga, a viver o modo de proteção. Só que ao longo da história da humanidade e com o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento dos nossos outros dois cérebros, o cérebro límbico e o cérebro neocórtex, nós ganhamos capacidade de fazer outras coisas além só de lutar ou fugir. E ao mesmo tempo, o fato da gente toda hora viver submetido aos impulsos da amígdala no cérebro reptiliano tem promovido descargas frequentes de cortisol e adrenalina no nosso sistema, favorecendo degeneração do sistema nervoso, doenças como Alzheimer e demência, tem favorecido doenças como câncer e doenças do sistema coronário também, porque o nosso organismo não aguenta mais o nível de cortisol e adrenalina que a gente descarrega. E nem a gente precisa mais viver sob o império da amígdala, porque com a nossa capacidade cerebral comprovada pela ciência, nós podemos viver agora com o neocórtex desenvolvido através da prática do otimismo, da meditação e da gratidão, criar uma capacidade para nós de autorregulação que vai administrar a percepção da amígdala com sabedoria, para que a gente tenha uma capacidade de foco e, ao mesmo tempo, de percepção global do que está acontecendo e favoreça a liberação de outras substâncias no nosso organismo, que favorecem também o bem-estar, a criatividade, o prazer e a saúde do sistema nervoso e do corpo de uma maneira geral, conforme a neurociência tem apresentado. Então, o ditado popular, pau que nasce torto nunca se direita, é um ditado que caiu por terra com as descobertas da neurociência. Por quê? A neurociência percebeu que a neuroplasticidade cerebral acompanha nós, os seres humanos, e aos outros seres também, ao longo de toda a nossa vida física, do nascimento até os 100 anos, 120 anos. E a neuroplasticidade cerebral, ela favorece a renovação das células nervosas, e ela é semelhante a um exercício que a gente faz. Do mesmo modo que caminhar favorece o exercício físico, andar de bicicleta, fazer academia, fazer as atividades que desenvolvam o córtex pré-frontal favorece a nossa saúde mental, a nossa longevidade, a capacidade de autoconhecimento, autorregulação, de criatividade, de empatia, tantos ganhos que a gente pode e deve ter. Então, pau que nasce torto se endireita sim, desde que queira, desde que busque, desde que se organize, desde que pratique as atividades que precisa para se desenvolver, para se transformar. Porque, como se diz, saber não ocupa lugar. E no caso do cérebro, saber cria lugar, porque ajuda no desenvolvimento e na saúde e longevidade das células nervosas, favorecendo o desenvolvimento e ativação do controle para os impulsos, favorecendo o raciocínio, a atenção, a criatividade e as funções humanas superiores. Nós podemos e nós merecemos ter acesso a tudo isso. Então, a gangorra da emoção é uma realidade. Ela é uma realidade que a neurociência comprovou. Então, nós podemos viver dois movimentos. O bottom-up, quando a gente vive no império do cérebro reptiliano, a gente vive refém do medo, do impulso, do reflexo, ou a gente pode viver um top-down,
onde a gente, praticando diariamente as atividades que desenvolvem o nosso neocórtex, vai conseguir fazer com que esse neocórtex desenvolvido e batalhado e habilidoso regule o funcionamento total do cérebro para que a gente se perceba e faça as coisas conforme precisa fazer e não mais no modo automático como a gente vinha vivendo. E a gente sabe que a natureza não dá saltos. A gente não passa de um modo para outro modo só porque a gente quer. A gente precisa criar uma estratégia, criar um plano. A gente precisa saber que isso é importante, que o desenvolvimento neural e a capacidade de autorregulação é uma potencialidade humana e que todos nós podemos e devemos praticar. Porque, afinal de contas, a gente quer ter uma vida saudável, a gente quer ter uma maturidade saudável, a gente quer ter uma velhice saudável. E isso não vem de graça. Isso é uma potencialidade humana, mas que precisa ser posta em prática todos os dias. E a resposta é: como fazer isso? Treinamento mental. A gente precisa fazer isso, como a gente faz também com a alimentação saudável, com o banho. Isso tudo é alimentação emocional, alimentação mental, higiene emocional e musculação mental, musculação emocional. A gente precisa praticar para a gente conseguir. Então, a gente tem a prática da atenção plena informal, que é prestar atenção a tudo que se faz. E toda vez que a nossa atenção voar, a gente vai perceber isso gentilmente e vai retornar a nossa atenção, porque é um exercício que exige essa intenção e essa dedicação. Para a atenção plena formal também, a gente precisa da mesma dedicação. Casos em que a gente precise de apoio psicológico ou psiquiátrico, a gente pode abrir mão e lançar mão disso e buscar, porque existe para isso, e tudo começou por aí, né? E também muitos aplicativos de meditação guiada que podem ajudar. Além da gente fazer sozinho, que é uma possibilidade incrível, sem nenhum recurso adicional, existem também várias formas de fazer. E isso tudo vai, com o tempo de prática e de persistência, criando um micro gap que a gente vai construindo entre o estímulo que acontece e a resposta que a gente dá. E é uma alegria quando a gente percebe que os nossos esforços estão dando resultado. E a gente precisa celebrar isso, as nossas conquistas. Por quê? O viés negativo evolucionário, que nos foi sendo realizado através da prevalência do nosso cérebro reptiliano, ele foi muito eficiente, ele foi muito eficiente até aqui. Então, a gente sabe aprender muito através da dor, a gente aprende melhor através da dor do que do prazer. A gente favorece interações negativas, elas têm maior impacto na nossa vida. Isso vai mudar, porque a gente vai investir nessas mudanças, mas até agora tem sido assim, né? E a gente tem facilidade de experimentar o desamparo, que ele habita o nosso cérebro reptiliano, porque foi uma forma que a evolução trouxe de a gente se proteger, né? Só que com a evolução que aconteceu posteriormente, o cérebro do neocórtex trouxe para nós outras possibilidades. Ele trouxe a possibilidade da esperança, do amparo construído, do amparo racional, da criatividade, do afeto. E isso tudo a gente precisa aprender a usar. Porque o viés negativo, ele funciona atualmente como um velcro, e o viés positivo como um teflon na nossa experiência neural. Mas isso tudo a gente consegue mudar com boa vontade, com dedicação, com intenção e com prática. E a validação neurocientífica foi feita através dos exames de ressonância magnética funcional, onde foi verificado a neuroplasticidade cerebral ao longo de todos os anos da vida e como o desenvolvimento e a prática dessas
dessas atividades promovem o desenvolvimento das habilidades cognitivas e o desenvolvimento do neocórtex. Essas habilidades, ao longo aí da história da educação, elas foram pouco trabalhadas e pouco presentes nos currículos, mas já há alguns anos elas fazem parte dos currículos federais, estaduais e municipais. As habilidades brandas são as habilidades que desenvolvem também a felicidade. São as habilidades da resiliência, toda vez que a gente cair, a gente vai levantar, e esse movimento faz parte. A habilidade de savoring, de saborear os alimentos, saborear as interações, saborear as relações, saborear o trabalho, saborear um pôr do sol, o perfume de uma flor, a prática da atenção plena, a prática da generosidade, primeiro com a gente mesmo, através da compaixão, que a gente vai percebendo que a gente vai precisar exercitar para recomeçar tantas quantas forem as vezes que a gente cair, e a prática da gratidão, que já coloca a gente num patamar de desenvolvimento um pouco maior, onde a gente começa a perceber as possibilidades de transcendência, que o bem também vem de fora, que o bem também vem do outro, que o bem também nos chega pela natureza, que o bem também nos chega de várias outras formas. E agradecer e perceber isso diariamente também ajuda no desenvolvimento do nosso neocórtex. E o hábito constrói habilidades. A gente brinca que o hábito constrói o monge, né? Mas o hábito constrói habilidades. E esse Matteo Ricard, ele é um doutor em genética molecular e também é um monge. E ele atua na Zona do Silício, nos Estados Unidos, junto aos maiores engenheiros e técnicos responsáveis pelas grandes tecnologias de comunicação que nós temos usado e vivido hoje. Ele é considerado o homem mais feliz do mundo, porque, dado o seu tempo de prática de meditação, ele alcança algumas vibrações hertz durante a sua meditação. O seu cérebro atinge um nível que nem existia na escala que mede a capacidade de bem-estar. E ele tem atuado tanto como cientista, como monge, e dado aí a sua colaboração para a humanidade, através do seu conhecimento e do seu exemplo. Bom, felicidade e a Revolução 4.0. Nós já passamos por muitas revoluções na história da humanidade, a princípio lá desde a Revolução Industrial. E essas revoluções têm trazido mudanças cada vez mais rápidas e que a gente está precisando aprender a conviver com elas. Mas para isso, antes de a gente começar esse assunto, eu quero convidar vocês a fazer uns instantes de meditação. Vocês topam? Pausa para respirar. É super importante a gente se propor pausas para respirar. Nessa pausa, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a possibilidade que a gente tem de usar palavras como âncora para os nossos instantes de meditação. Por que as palavras? Porque também é uma forma, além da gente prestar atenção na entrada e na saída do ar, a gente pode nomear essa entrada e essa saída do ar, de modo que essas palavras nos ajudem num dia que a gente esteja muito ansioso ou muito atribulado, a usar essas palavras no lugar de algum pensamento de planejamento ou de alguma ruminação. A gente usa essas palavras relacionadas à respiração e a gente se apoia nelas como uma etiqueta, como uma âncora para respirar. Vamos lá? Eu vou fazer a proposta de alguns minutinhos, acho que uns 3 minutinhos apenas.
Vamos iniciar. Sentados, com a coluna ereta, imaginando que tem um fiozinho que nos ergue pelo alto da nossa cabeça, ajudando na nossa postura. E nós vamos repetindo as palavras. Inspira, solta. Inspira, solta. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Outras palavras que podem ser usadas também são expande, contrai o nosso abdômen. Expande, contrai. Expande, contrai. Percebeu? Agora você pode escolher ou inspira e solta o ar, ou expande e contrai. Vamos praticar por mais alguns instantes. Espero que vocês tenham gostado. Bom, agora nós entramos no último tópico dessa palestra: felicidade e disruptura. Isso tem a ver com as questões da economia. Desde o princípio da Revolução Industrial, as nossas formas de produção foram nos afastando, de alguma forma, da natureza, do meio ambiente, foram criando camadas sociais onde a desigualdade acontece e foram também nos afastando da nossa própria experiência individual com a gente mesmo. O nosso modo de vida tem causado disruptura e infelicidade para nós. E a ciência tem estudado isso. A partir da economia, percebido que as divisões entre o nível ecológico, o nível social e o nível espiritual humano têm trazido alienação, sofrimento, degradação do meio ambiente, doenças e infelicidade. Mas será possível conciliar crescimento e felicidade? Será que é possível? Bom, ser feliz e crescer com valores. Acredito que enquanto sociedade estamos vivendo um tempo de recomeçar. O cientista econômico Dr. Otto Scharmer, ele diz que a crise do nosso tempo não é a crise de um líder só, de uma organização, de um país ou de um conflito. A crise do nosso tempo
revela que é o fim de uma era. E que a gente precisa viver uma revolução positiva em todos os níveis da nossa vida, da nossa existência, das nossas relações e da nossa sociedade. Alguns países, já desde 2012, têm feito um paralelo entre o produto interno bruto e a felicidade interna bruta. E a partir disso, tem sido produzido um relatório mundial sobre felicidade. O mais recente foi agora em 2019. E os critérios desse relatório indicam que, para além do lucro, é necessário saber a expectativa de vida desde o nascimento, como que anda a existência da rede de apoio para essa população, qual é a percepção de corrupção que existem no nível político e econômico, qual é o nível de liberdade de fazer escolhas que as pessoas vivem e qual é o nível de generosidade presente nas relações. Então, existe, de fato, uma grande revolução positiva em andamento em vários setores sociais, em vários países, dentro do nosso país também, e dentro de cada uma das pessoas. Porque esse movimento é um movimento interno, pessoal, e ele vai se refletindo no nosso nível de atuação, no nosso nível doméstico, nas nossas relações, no nosso trabalho, a partir da nossa própria atuação e também da nossa ligação com o todo. E vários caminhos têm se apresentado possíveis. E várias coisas têm sido feitas, tanto aqui no nosso país, com iniciativas às vezes individuais, às vezes de governo, como em outros países também. E para além do PIB, a gente precisa cada vez mais buscar soluções baseadas na felicidade interna bruta. E isso não é ficção, isso é uma realidade. Isso é uma realidade que aponta para a necessidade de uma vida sustentável, de uma vida onde o meio ambiente e a conservação do meio ambiente sejam previstas, onde a gente preserve e promova a cultura, boa governança e boa convivência. Qualidade de vida e desenvolvimento são possíveis e precisam ser gestados dentro do nosso microcosmos, dentro da nossa esfera de ação e dentro das nossas vidas, dos nossos países. E para isso, como a gente já falou nos outros módulos, também foram lançados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E o nosso projeto também faz parte desse movimento. A gente, com a nossa colaboração, através dos estudos da psicologia positiva, quer contribuir para que esse mundo melhor comece a sair de dentro de cada um de nós e alcance o nosso coletivo. Então, recapitulando, felicidade e bem-estar advém da coerência existencial com que a gente vive entre aquilo que a gente é, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. E que seguir desejando aquilo que já se possui, longe de ser comodismo, é uma forma de saborear o momento presente, as relações que a gente vive, as oportunidades de trabalho, de convivência, de alimentação. É uma forma de amar aquilo, amar no sentido de dar atenção àquilo, a fazer aquilo com o nosso melhor, com o que a gente tem de melhor. E é também experienciar a prevalência de emoções positivas sobre as emoções negativas, porque as adversidades são inevitáveis, são cotidianas, e são para todos e para cada um de nós.
Então cá estamos nós, somos todos responsáveis pela nossa própria felicidade e pela felicidade e qualidade de vida do planeta. Muito obrigada. Eu sou Vânia Escandura e apresento esse projeto pela UCIP Zelar. Até a próxima.